Vamos começar, a gente precisa começar com essa notícia que saiu agora, tá? Dados oriundos da economia argentina, que dão conta de que a pobreza caiu e não caiu pouco, tá? A pobreza caiu bastante na Argentina, ela caiu na casa dos 53% para 38%. Isso é um tanto quanto assustador, porque as medidas de austeridade, né, e os cortes de gasto, vamos dizer, não apenas corte de gasto, de austeridade, políticas de corte de privilégio, mas assim, a ação radical que o Milei adotou, que para muitos seria considerada suicida, porque ele nem fez uma grande transição. Ele foi um soco abrupto que ele fez a uma economia moribunda e viciada, que é a economia americana, redundaria já no começo do mandato dele num aumento da pobreza, era esperado, e ele, quando ganhou a eleição para presidente da república, ele avisou: eu vou fazer essa série de medidas, terei que tomar medidas amargas, mas vocês verão o resultado. E esses resultados, a gente sempre imagina que vai demorar alguns anos, tá? O Milei tá no primeiro ano e 3 meses, não vai estar com 1 ano e 3 meses, tá com 15 meses de mandato, e já houve uma redução, vamos dizer, bastante drástica da inflação argentina, já houve, vamos dizer, uma valorização bem decente do peso. A Argentina vem recebendo turistas e a Argentina entrou numa espécie de circuito internacional, mas eu vou comentar depois, né? Isso aqui eu vou entrar em detalhe depois sobre o revival argentino tá rolando, e sim, está rolando um revival argentino. Mas, assim, poucas pessoas diriam que, assim, haveria uma melhora nas condições de vida dos argentinos tão rápido. No começo desse ano, inclusive em janeiro, meus pais foram pra Argentina comer e andar, as coisas assim, tava caro pra padrões brasileiros, ou seja, um brasileiro tem dificuldades pra gastar lá, e os argentinos não conseguiam consumir as coisas mesmo, tá? Tava muito caro pra um argentino comer, assim, a vida tá muito dura, só que eles estavam fazendo sacrifício, porque eles estão entendendo que eles estão basicamente 20 anos parados, estão parados no tempo. Tudo que fosse, vamos dizer, do ponto de vista de um governo amigo do povo, né, com benesses e com bolsas e com auxílios, foi feito, e eles perceberam que eles se viciaram naquilo, e que eles precisam, vamos dizer, tomar um caminho mais duro, e o Milei propôs um caminho duro, ele começou a executar. Então, ainda em janeiro, né, era possível de se sentir muito. Meus pais falaram: olha, tá complicado lá, os argentinos estão falando, vai melhorar, mas tá difícil. Pois bem, tá, as estatísticas saíram agora, elas dão conta de uma redução muito grande da pobreza na Argentina, tá? Saiu de 53 para 38, sim, a gente já poderia falar animado, caiu 2%, acabou, a tendência de queda da pobreza que já vinha, né, ela tá vindo aqui de maneira linear, ela está caindo de maneira não linear. Eu volto a colocar, a pobreza na Argentina está caindo de maneira não linear. A pobreza na Argentina, Riso, ela está caindo tal qual a aprovação do Lula, do qual falaremos mais tarde, tá? Ela caiu bem, ela embicou, tá? Então essa não linearidade, essa queda bem grande, ela dá conta de um processo que tá começando a se realizar no seio da economia argentina, que é um processo virtuoso. Olha só o desenho, né? Bota aí, ó. Isso aqui, ó, é do governo do Macri, que começa em 2016. Aí depois você vai pro governo do Fernandes, Kirchner Fernandes, não sei o que é prático, e agora com o Milei. Então é a pobreza na Argentina. Ela chegou num vale ali, né, no segundo semestre de 2017, de chegar na casa dos 25%, mas inclusive uma das coisas que explicam a derrota dele é que a pobreza aumenta bastante entre 17 e 19, e aí ganha o Fernandes assume, né, a pobreza aumenta, fica ali rodando ali no período da pandemia, e aí ela assume um pico no final do mandato dele, e aí a gente precisa sempre lembrar, né, ela assume um pico no final do mandato do Fernandes por conta das políticas adotadas pelo Fernandes e pelo populismo argentino, e o Milei pega e dá essa queda, e não é uma queda pequena, é uma queda gigantesca, tá? Vamos dizer, é a maior queda na pobreza que a gente pode observar aí em praticamente 10 anos, tá? E ela, em tendência de queda, ela vai buscar algo abaixo dos 30%, sim, a tendência é essa. E se nós contarmos também que o Milei tá tomando decisões de políticas de austeridade muito mais profundas do que as tomadas, por exemplo, pelo governo do Macri, ali, aquele governo na curva amarelinha, a gente pode falar com alguma segurança que pode ser que ele bata, vamos dizer, aquele número de 25% do Macri, e se ele fizer isso, e se o peso continuar valorizando, e se a inflação continuar caindo, e se os dólares começarem a entrar como estão entrando, bom, o peso subir significa que o dólar entrou, né, uma relação óbvia, e se o clima que envolve a Argentina continuar sendo um clima otimista, meus amigos, a grande força, não econômica em termos, vamos dizer, absolutos, né, porque a economia argentina não vai superar a economia do Brasil, mas em termos relativos, ou seja, um país com uma renda per capita alta, uma economia complexa, dinâmica, com uma população razoavelmente grande, né, vai firmar a Argentina como o polo de prosperidade da América do Sul, deixando o Brasil para trás nesse sentido. E é um polo de prosperidade não apenas econômica, mas é um polo de prosperidade social. Eu já expliquei bastante, a Argentina é um país muito menos desigual que o Brasil. A Argentina não, vamos dizer, não lida com problemas como nós brasileiros lidamos, tá? Nós temos problemas de ordem civilizacional aqui, tá? Eles não têm a pobreza extrema, eles não têm um problema cultural, uma pobreza cultural tão grande, eles não têm essa cultura de favela, vamos dizer, tão intensa como nós temos aqui. Eles têm até, vamos dizer, as favelas, os vileiros, ali que se chamam e tal. Tem, mas não é igual. A coisa lá é bastante diferente.
E a coisa, assim, nós vamos ter, vamos dizer, uma força política e econômica ao sul que vai causar inveja na gente, tá? E eu já falei isso, outras vezes eu volto a repetir, como a Argentina tem uma matriz cultural muito diferente da nossa, tá? E como ela não dispõe dos mesmos problemas de pobreza extrema que nós dispomos, tende a ficar, vamos dizer, bem clara a disparidade. E a gente já começou a sentir isso, e a gente já sentiu isso em termos de tendência, né? Vamos falar do clima. Não deixa de ser curioso que a Argentina, ela deu a virada dela ali no momento também que a Argentina vence a Copa do Mundo, tá? Então tem a vitória na Copa do Mundo, que eu acho que ajuda a criar um clima, né? Então você tem a vitória da Copa do Mundo, passa um tempo, você tem a vitória do Milei em 2023, o Milei assume em 24, e essa coisa de Messi, Argentina, o mundo querendo visitar, o mundo descobrindo, pô, a comida argentina é boa. Você tem uns restaurantes, o Dom Julio tá sempre na lista de melhores restaurantes do mundo, melhor carne do mundo, não sei o que. A Argentina começa a ser vista com outros olhos pelo mundo, e com olhos otimistas e com olhos felizes. Europeus, a direita americana e europeia começa a enxergar a Argentina, curiosamente, como o país mais europeu, e estando fora da Europa, né? E sou maluco, sou estranho, mas é real, né? A Europa hoje tá passando um processo tão exagerado nem assimilação, né? Vamos dizer, de invasão por parte de povos oriundos do terceiro mundo, que a Europa tá perdendo muito rapidamente a própria identidade, enquanto a Argentina mantém essa identidade dela. E aí você começa a ver todos esses comentários. A Argentina não apenas continuou indo bem no futebol, como ela passou a humilhar o Brasil, e esse último jogo com o Brasil foi sintomático disso, e me parece que existe uma energia. Qual é a energia? Certas coisas você pega os símbolos, né? Você vai juntando, você fala, pô, tem uma energia aí. A Argentina tá num clima muito diferente do nosso. Reparem que o 4-1 que a Argentina meteu no Brasil, aí você vai falar, pô, mas isso não tem relação, né? O Brasil poderia estar bem economicamente, mal no futebol. Eu sei, mas certas coisas ganham uma espécie de uma reorientação, ordenamento dos astros, e aí eles nos dão recados, assim, históricos. Aquele 4-1 é um recado tão grande, né? A gente viu um time de homens maduros, o time da Argentina, a própria forma como o técnico se comportou depois da vitória, né? Falou, não, coitado, lá do Rafinha, ele falou as coisas porque o Romário mandou ele falar, tá tudo bem, né? Nos trataram como uns bobalhões. Nós, obviamente, choramos e declaramos racismo. Meu Deus, choro, racismo, chorei, estou sofrendo, né? Sempre aquele chororô brasileiro. Milei recentemente falou que gostaria de fazer um muro entre a Argentina e o Brasil. Eu achei o máximo, porque nós estávamos lá fazendo piada, o seu dinheiro não vale nada. Cara, 1 ano e meio, nem 1 ano e meio, 1 ano e 3 meses, né? Em 1 ano e 3 meses, a piada tá virando. E vai virar, aguardem isso, com a valorização do peso e com esse clima muito ruim que nós temos envolvendo o futuro do plano real e o futuro das contas públicas no Brasil, né? Uma tendência realmente de quebra que a gente começa a enxergar. O que a gente começa a olhar é o argentino começando a fazer piada com a gente e assim, prevejo, tá? Eu estive no Rio de Janeiro durante o carnaval, tá? Eu já vi argentinos, assim, aos montes e assim, prevejo nos próximos 2 anos muitos argentinos vindo passar férias aqui e tirando sarro da gente. A gente, o dinheiro não vale nada, né? Você não tem comida na geladeira. A coisa foi muito rápida, E aí eu tenho que fazer meia culpa, né? Porque aqui vocês não veem compromisso com erro. Eu fiz muitas análises dando conta de que o Milei é um maluco completo. Fiz uma associação dele com o Bolsonaro, com o bolsonarismo. Falei, esse cara é doido, esse cara conversa com o cachorro, a história desse cara é muito louca, ele defende ideias que são meio tolas, aquelas coisas de anarcocapitalismo, ele se vestia de Capitão ANCAP e tal. Falei, pô, o que a Argentina tava? A situação da Argentina tem que estar muito ruim pra elegerem um cara desse. Falei, a Bullrich lá, ela vai ser uma Bullfinch ou Bullrich, nunca sei exatamente o nome dela. Pô, ela parece ser uma pessoa melhor. E ainda que o Macri seja o principal fiador dele, dado que é uma aliança que ele faz com o Macri, que o partido do Macri consegue obter a maioria para passar as reformas que ele precisa passar e andar as coisas, e a Bullrich tá lá tocando a parte de segurança, a coisa tá andando. É inegável que o caso Milei é um caso sensacional, e é inegável que eu estava errado. Ele é louco, olha, eu acertei apenas no aspecto que ele é louco mesmo, mas ele é um louco que, enfim, pensa tão fora da caixa e trouxe ideias tão díspares pra, vamos dizer, pro mindset aqui argentino, que ele foi como um remédio muito, 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 muito amargo, que pegou um corpo muito doente, e o corpo devia estar delirando e falou, vou embarcar nessa loucura. Ele é um cogumelo alucinógeno que a Argentina comeu e ela tá se curando. Por que isso? E eu não vou falar que ela está curando na irracionalidade. Já conversei com economistas dos mais inteligentes me falando sobre a equipe econômica do Milei. Uma equipe sensacional. Então, o cara é um clown, o cara é um sujeito maluco, escrevi já sobre isso. É um cara também que enfiou criptomoeda vagabunda lá e fez rug pull com o próprio público, né? Ele se defende, disse que não sabia o que estava fazendo, e realmente é o que todos dizem, né? É o que você vai dizer depois de fazer isso. Mas, fato inegável, temos que botar a viola no saco. Errei sobre Milei. Puta de um governo. E um cara tá conseguindo fazer isso até agora. Novamente, são 1 ano e 3 meses. É a prova de que a América Latina precisa de um receituário de combate ao patrimonialismo, de combate a gastos excessivos nas contas públicas, combate a uma mentalidade, a gente precisa colocar aqui, derrotista e protecionista e fechada. Há uma mentalidade
mentalidade de derrota na América do Sul, e essa mentalidade de derrota, ela tá presente aqui e em todos os outros países da América do Sul. O único país que ousou se tornar um país de primeiro mundo foi justamente aquele que adotou as políticas mais liberais do ponto de vista econômico, e essa verdade precisa ser dita, senhor Rafa Almeida Riza, que é o Chile. O Chile conseguiu se tornar, acho que lá por volta de 2017, 2018, um país de primeiro mundo. Nem sei se ele reverteu isso, porque todo país da América do Sul adora reverter uma condição de desenvolvimento, né? A Argentina já foi um país desenvolvido, agora não é mais. Mas o Chile fez isso. O Chile foi um país de primeiro mundo, adotou essas políticas, se torna um país de primeiro mundo, instituições fortes, uma economia mais ou menos diversificada, um país pequeno, muitos exportadores de cobre e tal, mas economia diversificada, serviço, boa mão de obra, contas públicas bem cuidadas e tal, alcançou. E o resto, porém, é só maluquice, só tosquice, só protecionismo, só sentimentalismo barato, né? Não, lá na Bolívia, na Colômbia, esses lugares ficam Los Pueblos, temos que cuidar do povo, nossos índios, sempre essa coisa, temos que cuidar do nosso índio, aqui a gente tem que cuidar do índio, do quilombola, todo mundo precisa ser cuidado, é amor, cuidado, tome-lhe dinheiro, ineficácia, corrupção, Estado que não funciona, serviços públicos merda e pobreza, tá? A Argentina, ela tomou o remédio amargo e não deixa de ser, no mínimo curioso que ela tome esse remédio amargo, porque é um país, na prática, que possui uma população diferente, intelectualmente mais rica, tá? Do que os demais aqui na América do Sul. Então a gente tem duas experiências paradigmáticas aqui na América do Sul, que é a do Milei, a gente pode colocar do Bukele, a gente também pode pegar a experiência histórica do Chile, porque a gente tem que trazer essa experiência à tona, porque o Chile é um lugar que deu certo. Quem já foi pro Chile sabe do que eu tô falando. O Chile é um país sério, tá? Então a gente tem que pegar essas experiências e olhar e falar, ok, o que nós podemos fazer para deixarmos de ser um país muito subdesenvolvido e como nós vamos aplicar essas medidas para tornar o Brasil de fato desenvolvido, tá? A situação econômica brasileira é uma situação muito ruim, é uma situação ruim e com tendência de piora, tá? O Riso, olha só que interessante, Riso. O Riso levantou aqui o PIB per capita do Chile quando comparado ao Brasil. Veja só que interessante que até 1992 o Brasil, ele tinha uma renda per capita maior do que a do Chile. Veja só, isso é até assustador. Até 92 nossa renda per capita era maior que a dos chilenos. Pois bem, o Chile fez o receituário certo, especialmente entre os anos 70 e 80. Isso começa a dar resultado e aí vai embora, mas vai embora mesmo. A renda per capita dos chilenos, cara, já, é que é lá, né, de 2015, eu não sei, que parou ali em 2015, mas já, se bobear, ela fica o dobro da dos brasileiros. A nossa renda per capita realmente andou de lado nos últimos 10 anos, então de 2015 pra cá não melhorou muito, não sei como é que ficou a questão do Chile, mas é humilhante. Então assim, claramente é um receituário diferente atuando lá. Naturalmente as pessoas podem falar, pô, mas Brasil e Chile são economias diferentes, condições econômicas, sociais diferentes. Lógico que são, mas certas coisas são meio óbvias, assim, eu sugar o dinheiro das pessoas através de tributos, e esse dinheiro ir para um estado ineficiente para bancar privilégio e é privilégio puro e simples, e burrice e investimento mal feito, isso vai dar ruim, não importa a sua cultura, tá? E isso acontece muito aqui, né? E aí várias coisas têm que ser combatidas, o sentimentalismo puro e simples também tem que ser combatido, né? Nós somos uma cultura muito sentimentalista, o Brasil é um dos países mais sentimentais que tem, então tudo que a gente vai falar tem que ser falar, coitado, não, temos que falar do drama, não sei o que, e cara, não dá, eu acho que para as coisas andarem, definitivamente você precisa abandonar esse sentimentalismo barato, e cara, eu acho que o Milei soube fazer isso muito bem. O Milei eliminou o sentimentalismo do vocabulário deles, e eu acho que nós também temos que eliminar, né? Aqui no Brasil, eu tenho tentado fazer isso o tempo todo. Quando eu falo da cultura de favela que tem aqui, pra muita gente vão me xingar, eu viro e mexo, eu arrumo briga com fãs de Vini Júnior, fãs de Neymar, e eu sei que isso diminui popularidade, etc, mas eu não quero saber, cara, eu tenho que diminuir o sentimentalismo. Então, né, você tem que ser sentimental como um imbecil, como o Vini Júnior, divulgador de Uruan, que é um chorão. Ah não, mas porque ele, multibilionário, um cara xingou ele no jogo de futebol. Porra, o cara é multimilionário, você tem problemas maiores pra enfrentar do que esse, tá? A vida é muito mais dura do que receber um xingamento no estádio, cujo jogo de futebol, só a participação dele naquele jogo deve ter rendido algum milhão pra ele. Volta, né? Pô, se quiserem me xingar de careca, de como vocês quiserem, né? Me dando dinheiro, o cara tá recebendo muito bem, né? Fica lá com a agência de publicidade, né? Com as lutas dele e tal. E a gente tem que falar desse sentimentalismo barato, assim como todos os sentimentalismos baratos. Quando a gente vai falar de qualquer, vamos dizer, periferia ou qualquer região mais pobre do Brasil, é de uma condescendência com os erros que as pessoas cometem enorme, né? E aí você tem que ser condescendente com as mulheres, porque as mulheres são não sei o quê. Aí, é todo mundo, você tem que ser condescendente com qualquer coisa. E aí você não encara o problema vamos dizer, na sua integralidade ou da maneira mais real de todos. Olha, nós somos pouco eficientes,
antes, olha, as pessoas tomam decisões estúpidas, olha, a nossa cultura é uma merda, olha, nós estamos escolhendo caminhos errados o tempo todo, né? Vamos lembrar, né, as mulheres no Brasil, assim como as mulheres em todos os lugares, votam muito mal, e as mulheres aqui no Brasil, especialmente as mulheres solteiras, com mães solteiras, votam desesperadamente mal. As mães solteiras votam desesperadamente mal. O fenômeno Janones é consequência disso, tá? E aí, como é que nós vamos lidar? Temos que falar do problema. Senão a gente vai ficar, mas não, porque a mãe sola é uma guerreira, não sei o quê. Meu velho, temos que falar do problema aí. Votam mal, tão louca atrás de uma bolsa, tá todo mundo atrás de um dinheiro de alguém sendo coletado. E o que tá acontecendo é que os impostos são tão altos que as consequências chegam. A gente tava vendo agora uma greve de motoqueiros, né, ligados ao iFood e tal. Exigindo melhores condições de trabalho. Eu quero um valor mínimo pra ser pago pra eu andar com a moto aqui e mais tanto por quilômetro, uma coisa assim. Tá, eu entendo até a inviabilidade, vocês vão inviabilizar o negócio, mas os caras estão arrochados. No fim, uma coisa que ferra eles, assim como ferra todo mundo, são os tributos que incidem sobre tudo isso. É muito tributo, em toda a cadeia é muito tributo. Aí aquele modelo de negócios passa a não valer a pena. Aí não tem modelo de negócio, não tem emprego pra ninguém. Só que por que tá ficando inviável? Porque a conta no Brasil começa a ficar inviável, todas as atividades econômicas que são tributáveis, as margens pra todo mundo que opera, do trabalhador na ponta, a própria empresa que precisa existir, precisa ter lucro pra existir, pra valer o investimento, né? Elas começam a ser inviabilizadas, porque no fundo você tem que drenar tudo isso, tem que bancar da mãe solo, pobre, que não fez planejamento familiar, tá no segundo filho, você tem que bancar os filhos dela e dar a bolsa pra ela, ainda que ela seja um custo muito pequeno quando comparado a um juiz muito rico, de uma associação de juízes que custam pro erário dezenas de bilhões de reais, tá? Eles e outros muitos membros do alto funcionalismo com gastos mais estúpidos. Universidades públicas das mais diversas, agora discutindo cota trans, como a Unicamp, que agora tem cota trans, né? Então, universidades, tal, todo um aparato educacional, todo um aparato mastodôntico que não entrega. E aí você fala nominalmente, não, mas eu tenho muitas vagas de universidade, tenho muitas universidades, o que elas entregam pra gente que aumenta a nossa produtividade, aumenta a tecnologia? Nada, porra nenhuma. Todo mundo sabe que a universidade brasileira é inimiga de uma participação do capital. É real. As universidades brasileiras têm pavor de fazer pesquisa junto com o capital. Eu lembro quando eu fazia a USP, o Papa, não, temos que lutar contra a interferência do capital na pesquisa. Vocês querem lutar contra a transferência de conhecimento da universidade para empresas, pra gente formar, vamos dizer, vamos lá, complexos econômicos que utilizem tecnologia assim assado. Vocês são contra, não, porque o capital vai interferir. Vocês são uns retardados. Nem adiantava discutir, porque é uma mentalidade de retardado já de décadas presentes na universidade pública. E aí fica, não, temos uma universidade. Então todos esses gastos, né, de centenas de bilhões de reais todos os anos, esses gastos precisam sair de algum lugar e eles inviabilizam toda e qualquer atividade econômica. Então você vai ver, né, de um lado lá, a Unicamp comemorando a cota trans, enquanto tá tendo uma greve agora de caras do iFood, que, cara, trabalham pra caramba, é uma galera que trabalha, mas não trabalha demais, e que, né, começa a ver a sua vida, vamos dizer, escorrendo pelo dedo. Mas isso vai ficar inviável, que tem um monte de psolista que tá... Sim, tem um monte de psolista querendo se aproveitar de uma situação que tá complicada e obter dividendos políticos propondo uma solução fácil e necessariamente estúpida, que é o que o PSOL faz, né? É igual o negócio do 6x1. Quem não lembra do 6x1? E é basicamente isso, né? Eles voltam lá naquele gráfico, só pra gente confirmar a da renda per capita. Eu abri uns 25 gráficos agora, você ignorou a maioria deles. Esse aí, só aqui, ó. Esse aqui é renda per capita em GDP per capita, renda per capita. Eu posso falar PIB per capita? Aqui é o que a gente chama de renda per capita quando fala em PIB per capita. PIB per capita, Chile, Brasil e Argentina em dólar, né? O do Brasil ali tá numa casa do 10 mil, o Argentina 14, ou seja, 40% a mais, e o Chile 17. Já o Chile vai meter isso, né? Isso é de agora, né? 23. Já o Chile vai meter o dobro nosso, né? Eu já falei pra vocês várias vezes que o PIB per capita argentino é muito maior do que o brasileiro. E ainda tem uma coisa, eu não sou um cara exatamente bom. Em real já foi, então, o dobro. De 23 pra cá, desvalorizou bastante o real, né? É verdade. Então é bem possível que já o Chile tenha metido o dobro, tá? Eu não sou exatamente bom em matemática, em questões lógicas, mas acho que vocês conseguem fazer esse raciocínio que é mais ou menos abstrato. Olha só, a renda per capita do brasileiro, ela é bem menor que a de um argentino, certo? E que a de um chileno. Você entendeu o problema? Que não é só sobre renda per capita. Se a distribuição dessa renda per capita fosse naturalmente homogênea, nunca tem como ser, você poderia falar, ok, mas ela não é. O que torna isso muito grave? É que o Brasil, você vai pegar o índice Gini, o Brasil, ele tem uma concentração de renda, uma desigualdade
desigualdade muito grande. Isso significa que você vai pegar essa renda per capita e ela vai ficar concentrada demais no topo, vai ter uma meiuca ali e uma base muito pobre com pouco dinheiro. Então o que você vai ter? Pobreza extrema. Você vai ter alguns poucos bolsões de riqueza, algumas poucas regiões com classe média, e aí uma pobreza extrema muito grande. Essa pobreza extrema é acompanhada de presença do narcotráfico, baixíssima educação, pouca cobertura de saneamento básico, ignorância, música ruim, tudo ruim. E aí você vai ter um problema muito grande, que é um problema social de um país que é uma chaga, um país que é doente. Ou seja, o Brasil não apenas é mais pobre que os seus próprios vizinhos, ele é pobre muito desigual, então a pobreza ela vai saltar muito aos olhos. Então quando a gente é pobre no Brasil, a gente é muito pobre, né? E aí você vê aquilo e fala, meu, como é que eu resolvo essa biafra, entendeu? Porque quando é pobre, é muito pobre. E essa desigualdade se dá em termos não apenas econômicos, né? A educação das pessoas muito pobres no Brasil, ela é muito baixa. A ignorância é muito alta. Aí você vai ver, assim, aparatos montados, né? Inclusive pelo Estado brasileiro, por vezes, né? Para tomar o dinheiro dessas pessoas. É o jogo do tigrinho, era o antigo carnê do baú, né? Jogo do tigrinho, todas essas coisas, assim, são aparatos de sugar o dinheiro dessas pessoas pobres que não dispõem de meios técnicos para, vamos dizer, ascender, sair da pobreza. E aí elas contam com truques, né? Com esses truques, vou um tigrinho aqui, uma aposta ali, aí é uma bolsa não sei o quê. E puta que pariu, aí não vai dar certo. Não vai dar certo. Então, por ser muito desigual, por isso que eu falo assim, sendo muito desigual, as pessoas sendo muito pobres e sabendo que o conhecimento, a dispersão do conhecimento vai ser concentrada tal qual a renda é concentrada, essas pessoas não têm condições delas próprias se emanciparem. Vocês entendem o que eu quero dizer? O que eu tô falando aqui pra muitas pessoas é duro, porque pra muita gente tem uma visão meio poliana das coisas. Ah não, basta agora, tipo assim, tá, a base da população tá toda cagada. Vamos dar igualdades de condições, aí não dá, essas pessoas tão ferradas, tá? Você vai ter que entender que você vai ter que, aí essa é a coisa que eu trabalho, a minha ideia, você vai ter que desconstruir uma série de premissas erradas, premissas culturais erradas que estão hoje na base da população. Você vai ter que colocar uma educação muito forte, você vai ter que fazer uma ocupação territorial do Estado muito forte, tá? Eu tô falando de destruição do narcotráfico, todos esses, eu não quero me repetir, mas todos esses assuntos que a gente já vem tratando, um processo de desfavelização e de urbanização muito intenso, uma desconstrução de certas elites parasitárias que tem ali pra você facilitar as relações econômicas, e aí você vai começar um ganho de prosperidade entendendo que não vai ser essas gerações que já estão vivas e começando a trabalhar hoje que vão se resolver. Essas gerações terão uma vida mais ou menos difícil pra sempre. Não tem jeito. Se você é uma pessoa assim, Renan, eu tenho 22 anos, tô assistindo sua live daqui, eu estou aqui morando numa casa mais ou menos sem reboco, tal. Entenda, provavelmente tua vida não vai melhorar muito. Sua vida não vai melhorar demais. Eu tô sendo muito concreto. Não vai. A gente vai ter que fazer uso da tecnologia e de instrumentos muito intensos na sua aplicação que vão melhorar, né, o que tem para que a geração vindoura, eu tô falando dos filhos dessa geração ou seus irmãos mais novos, disponham de uma educação muito melhor, que você tire as amarras dadas pelo crise de segurança e tal. E aí você vai começar a ter uma sociedade um pouco mais de confiança, uma economia um pouco melhor. E aí lá pra 2050 a gente começar a falar, estamos começando a viver um país melhor. Isso se as medidas começarem a ser tomadas agora na década de 30. Olha o que eu tô falando aqui, vocês estão entendendo? Porque é diferente da Argentina, porque é diferente do Chile. A Argentina era um país pobre, veja, a renda per capita, né, o PIB per capita do argentino é bem maior do que o do brasileiro. O PIB per capita dos argentinos é muito maior que o nosso. E é bem menos desigual, então você não tem essa pobreza extrema. Vocês estão entendendo, pelo amor, vocês estão entendendo o que eu tô falando? Não só eles não são tão pobres como nós, mas por ser menos desigual, você tem menos pobreza extrema. Você tem menos gente vivendo numa pobreza bizarra. Então, a reorganização da economia argentina e a forma de fazer ela crescer, de você ter uma sociedade melhor, vai ser muito mais rápido, muito mais fácil do que a nossa. Nós temos uma situação meio indiana, a nossa situação é meio africana, ou de outros países da América do Sul profundamente desiguais. A nossa situação é muito mais difícil. A nossa situação é muito, não é pouco, é muito mais difícil. E aí eu acho que se a gente não começar a encarar isso como mais difícil e ficar com ilusões, que ilusões, né? Não sei o que são as ilusões, não, vamos tirar os corruptos daí e aí as coisas vão andar. Não, aquilo... Gente, vamos parar com as ilusões? Vamos parar com conversa mole, tá? Se você for e estudar e entender a base da pirâmide brasileira, tá destruída, aquelas pessoas, assim, vão precisar de muita ajuda do Estado pra sair dessa merda. E eu falo isso especificamente em educação e oferecer um aparato através do investimento de mobilidade urbana, mobilidade para as pessoas, né, trafegarem e rodarem pra trabalharem, saírem dos seus bairros, infraestrutura, saneamento básico, urbanização de bairros, segurança pública, o básico, para que negócios se instalem, pessoas comecem com
com o que elas têm à disposição de, vamos dizer, aparato técnico, uso da tecnologia, conhecimento acumulado, elas comecem a melhorar a sua vida, tá? E disso, nas gerações vindouras, aí você dá um salto. O lance você tem que arrumar a base pra dar um salto. E esse salto a gente vai sair, só vai perceber em 20, 25, 30 anos. Um salto. E esse salto vai precisar ser feito com estabilidade. Ou seja, você vai precisar ter um governo que invista e acredita nisso, e aí não vai meter um neo-Lula logo depois. Não, vamos agora dar umas bolsas aí pra galera, dar umas bolsas. Não dá pra dar umas bolsas! Não dá. Então, meio que você vai precisar ter um projeto de poder que destrua a esquerda brasileira. E eu vou falar nesses termos, tá? Já isso vai virar um corte, vamos botar lá no X. Ó, Renan antidemocrático. Sim, nós temos que ter um projeto de poder que destrua a esquerda brasileira. A esquerda brasileira precisa ser destruída. Destruída. Eu tô falando em empreender, dar porrada neles, tá? Aí algumas bolhas no Twitter. Mas assim, você tem que quebrar as pernas deles ali. Calma, quebrar como? Não é essa quebra de perna. Assim, o dinheiro externo tem que parar de vir pra eles, toda sorte de financiamento tem que parar de vir pra eles, a gente tem que tirar eles vamos dizer, do parasitismo que eles exercem no serviço público, tá? Isso é uma boa quebrada de perna. A gente tem que dar essa boa quebrada de perna. Os caras defendem coisas bastante antinaturais e fora do Brasil eles estão bem, vamos dizer, fora de moda. Então, vamos quebrar as pernas deles aqui, quebra as pernas deles legais, os caras são Renan agiotagens, né? Seria bom, eu confesso que eu até gostaria de quebrar algumas pernas aí, tá? Mas dá uma quebradinha de perna e tal. E aí, cara, é jogo que segue. Jogo que segue. E a gente tem que entender que, assim, se a gente acredita em troca de poder, a gente vai ter que entender que a gente vai chegar em um momento no poder, vamos fazer 2 governos bons, aí eventualmente vem lá um Nicolas ou um Goianistão, alguma coisa vai nos suceder, e aí depois vem um cara do Centrão e tal. Beleza, todo mundo um pouco diferente, mas as premissas não tão diferentes assim, tá? Pra ter alguma estabilidade neste tipo de projeto e nesse tipo de processo. Alguma estabilidade precisa ter. O que a gente não pode é quebrar isso com o sentimentalismo latino-americano. Nesse ponto, a esquerda tem que ter suas pernas profundamente quebradas. Eu preciso terminar essa parte, esse ciclo argentino falando aqui, gente, porque para as esquerdas, o que tá acontecendo é muito ruim na América Latina. O fato do Bukele tá dando, não é pouco certo, tá dando muito certo em El Salvador. E o fato do projeto do Milei que eles davam que assim, imagina, o neoliberalismo voltou na América Latina. O fato do Milei dar certo, isso tem implicações colossais, tá? O fracasso venezuelano, o fracasso do Fernandes, o Boric não ter dado certo no Chile, o retorno do Lula ter sido um fracasso. Galera, isso não estava tanto nos planos assim. Há o problema que eu já expliquei pra vocês de falta de imaginação. A esquerda não tem muito pra onde ir, ela não consegue imaginar coisas novas. Há o governo do Petro na Colômbia, que a única coisa que ele fez foi brigar com o Trump e se dar mal. E há o governo da doidinha lá no México, que vamos ver onde vai terminar, tá? Na prática, a esquerda não tem nada pra apresentar e a direita tá tendo muita coisa pra apresentar. É possível dizer que, assim, o caso do Milei, ele vai influenciar outros países da América Latina? Acho que sim. Acho que a gente vai ver isso aí. E mais, se o Milei começar a ser tratado dentro de uma nova política externa americana como uma espécie de aliado preferencial do trumpismo, ou seja, um aliado preferencial dos Estados Unidos, e como uma espécie de até de entreposto norte-americano na América do Sul, a Argentina vai ser usada como uma ferramenta geopolítica para atrair aliados por esse bloco pró-Estados Unidos, de fazer inveja nos seus vizinhos, tá? O Rizzo tinha separado uma notícia ali que é importante vocês colocarem, uma notícia muito marco, tá? A Argentina falando em muro, tá? Aquilo é marcante, sabe? Por mais que a bravata, a brincadeira do Milei, é o Milei sendo bem direto. Olha, nós vemos vocês como aqueles que querem migrar pra cá, nós vemos vocês como um problema. Porra, gente, isso não é normal, tá? Somos numa época que nós zoávamos a Argentina. Além de erguer cerca com a Bolívia, a Argentina vai reforçar barreiras na fronteira com o Brasil de mista de Milei. O que eu posso falar pra vocês com toda tranquilidade, né? A Argentina vai receber muitos imigrantes oriundos da Bolívia. A Bolívia tem uma população muito pobre, a Bolívia é um país muito pobre, é um país com graves problemas sociais, e, vamos dizer, o destino natural de imigração dos bolivianos era a Argentina, sempre foi. Por questões de proximidade, tem a língua, tem também pro Brasil, mas a maior parte ia pra Argentina. Agora, com a Argentina, né, nos próximos anos apresentando uma melhoria econômica, é natural que você tenha imigração em massa. Então, o Milei e os argentinos poderiam já aproveitar e realmente dar uma bela fechada de fronteira, tiquinho também com o Paraguai, e aí, cara, assim, não duvidem da capacidade dos brasileiros de começarem a sair para a Argentina, sim, tá? E aí ele vai ter que fazer isso. Eu volto a falar, se a tendência mundial, tá? Vamos lá, vamos concordar com algumas premissas. Todo mundo concorda que a tendência no globo, por causa das automações, inteligência artificial, é da concentração de renda. Isso significa que alguns lugares com capital humano e tecnologia e produtividade maior vão concentrar renda e outros vão ficar sem renda. Todo mundo concorda com isso? Você concorda, Rafael Almeida Rizzo? Eu concordo. Então a gente vai ter uma concentração global de renda, certo? Os detentores do capital, os detentores da tecnologia, os detentores do material humano de qualidade vão ficar com a maior parte da renda, o resto do mundo vai ficar meio, não pobre, porque você vai ter um surto de ganhos de produtividade e vai ter
todas essas coisas vão ter efeitos deflacionários em muitas coisas, e aí, né, a vida no mundo vai melhorar, como melhora pra qualquer país pobre, mesmo sem ele fazer nada, a vida vai melhorando, simplesmente você começa a ter aparatos que facilitam a vida, certo? Certo? Beleza. Um exemplo que eu quero dar pra vocês, você já parou pra pensar a revolução que o programa Microsoft Excel fez na vida das pessoas? Você imagina que qualquer biboca, em qualquer lugar do mundo, para ser administrada, tinha que ter um caderno, um livro rasando, você fazia contabilidade às vezes à mão daquilo, e aí você tinha que mandar aquilo pra um contador. Você já parou pra pensar o inferno que era isso? Então, gente, tô falando até os anos 80/90. Aí surge um programa feito lá, criado, o primeiro foi o VisiCalc, né? Vai ter o Lotus 123, eles têm o Microsoft Excel. É um programa de computador aberto pra todo mundo que passa a ser usado por todo mundo, e você começa a organizar finanças, estoque de maneira gratuita, informatizada, interconectada. Era um sistema de programação. Vocês têm ideia do ganho de produtividade pro mundo que foi o Microsoft Excel? Você tem ideia? Vocês têm ideia o que foi o pacote Office pro mundo? Veja, a Zâmbia, o Brasil, a Bolívia não desenvolveram o Microsoft Office, mas o Microsoft Office chegou lá e aumentou a produtividade dessas pessoas. Então todos esses ferramentais, né, eles aumentam a produtividade das pessoas, mesmo esses países não fazem porcaria nenhuma. Então isso vai acontecer. Então, concordamos com a primeira premissa, você vai ter concentração de renda. 2, quais lugares se reproduzem mais, Rafael Almeida Rios? Os mais ricos ou os mais pobres? Pobre. Logo, em busca de vida melhor, essas pessoas dos países mais pobres vão fazer o quê? Imigrar pros ricos. Vão migrar pros países ricos, que é um problema que a gente já tá vendo hoje, né? Gente saindo do Oriente Médio aos montes e da África subsaariana aos montes, indo pra onde? Pra Europa e pros Estados Unidos, certo? Imigração. Isso é um problema. Os países mais ricos e mais produtivos, eles vão ter que proteger suas fronteiras. Então, uma das tônicas do século XXI será o fechamento de fronteiras. Por quê? Porque você vai ter uma disparidade de renda grande entre os lugares mais produtivos e mais pobres. E os lugares mais pobres têm maior reprodução, você vai ter uma massa, especialmente de homens, procurando coisas, e esses caras vão imigrar. Um fluxo que vai ser natural. Africanos para o Brasil, que vai ser pobre, espero que não com a missão, mas eles vão vir pra cá porque sim, eles também vão vir pra cá. Vai alguns pra Europa, outros vão tentar ir pros Estados Unidos, outros vão tentar ir pra Ásia, outros vão tentar vir pra América. Não acho que a gente tem que ficar recebendo imigrante de baixa produtividade, já basta a nossa baixa produtividade, entendeu? A gente não tem que receber. Eu sou dessa tese. Tem que fechar, a gente tem que resolver os nossos probleminhas aqui e melhorar a nossa vida aqui. A Argentina vai ter que olhar, ela tende, pode ser que dê tudo errado, tende a ser um país um pouco mais produtivo, que vai ter uma renda maior que os demais aqui, se tudo der certo, se esse projeto der certo, eles vão ter que meio que fechar a fronteira mesmo. E o Milei, ele tá olhando com uma perspectiva futura de uma Argentina grande. Porque ele fala, o discurso do Milei central a Argentina já foi o melhor país do mundo. Meio exagerado, mas é fato que no final do século XIX para o começo do século XX, a Argentina passou por um surto de desenvolvimento muito claro, muito óbvio. A Argentina foi um top 10 de PIB do mundo, esteve entre o top 10. Buenos Aires se tornou a Paris da América do Sul, um exportador de comida, e aí você teve um setor de serviços muito grande, você desenvolveu uma burguesia refinada, teve isso, né? Aí eles, não vou ficar contando a história da Argentina, eles viveram isso, e o Milei tenta trazer este passado, corrigir os erros, que foi basicamente o século XX, né? O século XX foi um gigantesco erro, né? Sei lá, dos anos 30 até 2020, a Argentina é um erro, ela é um gigantesco erro, e eles querem corrigir este erro e botar a Argentina agora, tipo, 100 anos depois, numa rota de crescimento, se vendo como grande. E eles são, assim, se tem um país que tem, vamos dizer, os ingredientes pra isso, são eles. Eles têm um grande território, eles têm recursos naturais habitantes, têm uma terra agricultável magnífica, uma das melhores do mundo, uma população que tem um grau de cultura, de escolaridade decente, número de violência uma grande megalópole, vamos dizer, são bons em comunicação, os ingredientes estão lá. Se eles se arrumam economicamente, tende a ser um país desenvolvido na América do Sul, sim. E fechar a fronteira vai ser um caminho natural ali pra eles. Eu não entendo isso, assim, vocês querem... Vamos para... Vocês sabem, eu tô olhando de novo pra câmera, vocês sabem que foi inventado esse ódio do Brasil e Argentina. E foi mais inventado por nós do que por qualquer um. A gente inventou isso por causa do futebol, precisávamos ter um rival no futebol. Nunca foi muito um rival nosso. Na verdade, a gente tem uma rivalidade mais concreta com o Uruguai. Nunca foi o rival. A gente fica inventando. Já vi esse ditado, né? Os argentinos odeiam amar os brasileiros e os brasileiros amam odiar os argentinos, né? Então, vamos falar, vamos dizer, de maneira mais fria sobre a Argentina, de maneira mais concreta. É uma situação melhor do que a nossa, sim, é uma cultura que está num estado bem menos decrépito e tosco do que a nossa. A gente tá passando por Gente, pelo amor de Deus, o Brasil tá um buraco hoje. O Brasil está um buraco hoje, galera. Não vamos fingir que não tá. Tá um buraco. Não vamos ficar sendo saudosista de alguma coisa. O Brasil tá um buraco. E o buraco tá se aprofundando. A gente tá cavando com muita energia o buraco pra chegar lá no fundo. E prosseguindo aqui, senhor Rafa Almeida Riso. Vamos sair agora do tema Argentina. Vamos. Então, tá todo mundo pedindo pra gente falar das tarifas do Trump. Teve alguma novidade das tarifas do Trump, Riso? Ele anunciou uma coisa contra a China hoje, né? Ah, é? Não sei se já saiu o anúncio. Acho que saiu o anúncio aí. É isso
bem interessante essa matéria. Consegue abrir? Aqui? Não, a outra do Globo, que acho que não vai dar pra abrir, mas o título é bom. Olha isso, com novas tarifas, Trump repete erro de quase 100 anos e implode ordem que Estados Unidos construíram. O presidente americano está prestes a impor as chamadas tarifas recíprocas e outras taxas do que ele chamou de Dia da Libertação. Veja só, o Donald Trump, galera, ele tá instituindo uma nova ordem global, sim. E é uma ordem de ruptura, é um momento de ruptura, um dos momentos mais importantes, galera, dos últimos 200 anos. Vocês estão entendendo? Esse é um momento seminal dos últimos 200 anos. Se vocês não estiverem entendendo isso, vocês não sabem o que está acontecendo. O mundo que vocês conheciam está acabando. E meio que ele tem que acabar. Ele tem que acabar porque ele está esgotado. Aí você pode falar, mas é melhor que não acabe. Não é que, assim, não é que falar que é melhor que ele não acabe, é que nem você achar, por exemplo, que, sei lá, você tinha uma determinada grana e você morava numa casa, e você tinha um estilo de vida, e você fala, amor, era muito bom aquele estilo de vida. E eu falo, mas eu sei, mas vai acabar. A ordem liberal internacional que nós acreditávamos ser uma ordem natural, ela tá acabando. Ela tá acabando porque ela partia de uma premissa, que era o seguinte, os Estados Unidos seriam, com seu potencial bélico e seu poderio econômico, eles seriam não apenas o xerife do mundo, eles seriam o esteio econômico do mundo. E aí eles regulariam as relações entre os países, tá? Mediante uma série de preceitos que a gente fala de colocar, que fazem parte dessa coisa da ordem liberal internacional, que pra existir precisa desse garantidor, né, de maneira muito poderosa, fazendo isso valer. Então o direito internacional, que no fundo é uma ficção, ele se vale disso. Você esconde os interesses mais mesquinhos e mais diretos por território, poder, vontade de explorar, vontade de ter zonas e povos dentro das suas zonas de influência, vontades imperiais que nações sempre tiveram. Você esconde isso dentro de uma aura de, não, o direito internacional diz isso, não porque a ordem internacional é assim assado, não porque a nossa tradição diplomática é assim, não porque os Estados Unidos têm um pacto com fulano. Gente, isto é meio que uma ficção. Isto é uma ideologia pós Segunda Guerra Mundial, que já tinha, vamos dizer, resquícios oriundos do final da Primeira Guerra, Liga das Nações, essa porra toda, que, enfim, que é imposta pelos Estados Unidos da América e permite que os Estados Unidos da América exerçam o seu poder imperial de maneira não óbvia, não imperial, porque os Estados Unidos tinham poder econômico e bélico para, após a Segunda Guerra Mundial, por exemplo, virar a América do Sul e falar, gente, eu vou depor todos os governos aí, eu vou estabelecer protetorados americanos, vocês serão colônias americanas, vocês serão vassalos do reino americano. Vocês param pra pensar que eles poderiam fazer isso? Eles poderiam pegar a África, a América do Sul inteira, a América Latina inteira, a África, boa parte, a Índia, parte da Ásia, e botar assim, vocês são vassalos, reinos vassalos dos Estados Unidos da América. Eles poderiam fazer isso, poderiam pegar nacos inteiros da Europa. Eles não fizeram isso. Eles estabeleceram um outro tipo de imperialismo, tá? Com outra base, com outra premissa. Bretton Woods, só vai negociar petróleo em dólar, comércio internacional em dólar. Pô, mas eu garanto a paz do mundo, eu garanto a eu sou um garantidor, eu uso minha força para garantir, no fundo, né, que os contratos entre os países, que os negócios rolem direito, mas eu concentro o mercado financeiro internacional, tá? Vocês vão consumir meus produtos culturais, você consumir minha tecnologia, né? Isso funcionou até que o Oriente se levantou, e não foi a União Soviética, era uma resposta ideológica que não tinha como derrotar os Estados Unidos. Quem se levantou foi a China, que sempre foi a grande potência econômica do globo por séculos a fio, né? Não se adaptou à modernidade tão fácil, mais crises, né? Cai o Império, Mao Tse Tung, República com Chiang Kai-shek, Revolução Chinesa. A China abandona as ideias estúpidas do Mao Tse Tung do ponto de vista meramente econômico, a China dá o grande salto pra frente. Lidemos, a China é uma potência, e a China começa a exercer poder de influência global, os Estados Unidos têm que lidar com uma Europa decadente, que eram seus grandes parceiros, começa a não valer, uma série de coisas começam a não valer a pena pros Estados Unidos, Rússia se reergue com o Putin, e aí você começa a ver que a ordem liberal internacional começa a cair. Aí você começa a perceber que várias experiências não liberais começam a ter grande sucesso econômico, e aí você começa a perceber outras tendências não liberais andando. Por exemplo, a China, capitalismo, economia de mercado, muita pesquisa, muita tecnologia, qualidade de vida para os chineses, sociedade baseada em confiança funcionando, alta urbanização, capacidade de concorrência global com os Estados Unidos em várias áreas, suplanta os Estados Unidos em muitas áreas, e aí você começa a ver que a ordem liberal começa a cair. O Trump começa a questionar isso, desindustrializei, mandei minhas indústrias pra fora, mandei empregos pra fora, né? Os americanos começam a perceber que neste novo momento americano, dado ameaças externas, dado um novo abalo, dado uma nova relação de poder, eles vão ter que lidar com isso de uma maneira diferente. E aí, o que os Estados Unidos estão fazendo? Gente, eu vou desligar as luzes da famosa ordem, da ficção liberal global, tá? E vocês não vão gostar porque vai ser feio, porque toda vez que alguém se comporta de maneira imperial, não é bonito!
Não é bonito. A gente adora falar de Roma. Gente, vocês adoram falar de Roma, não adoram? Vocês não adoram falar de Roma? Roma é lindo. Roma é lindo se você é um romano. Gente, se você não for um romano, Roma não é lindo, tá? Você pode ser um rei vassalo, você até consegue se integrar ali e tal, mas vai querer uma independênciazinha. Vocês sabem o que aconteceu com a judeusada lá na Batalha de Massada, né? Vocês sabem, os romanos, né? E com qualquer um que tenta se insurgir com eles, tentou se insurgir com a potência imperial, a cinta come, a chibata come, não tem papo. Então o que o Trump tá fazendo é uma rápida desconstrução dessa ordem liberal internacional, que era uma ordem, tá? Isso aqui falando coisas que eu já conversei com o Rig, com o Orlando, é uma ordem que, por exemplo, é muito mais a cara do Partido Democrata, que tem essa perspectiva mais internacionalista e tal, do que dos republicanos. Os republicanos estão querendo encarar os Estados Unidos, e essa nova direita americana quer encarar os Estados Unidos como uma força global que cuida do interesse americano e que já tá pensando nos Estados Unidos assim, ó, a gente vai ter nossas zonas de influência, nós vamos concorrer com a China dentro desses espaços de influência. E aí é o seguinte, é o interesse americano primeiro, tipo, Dinamarca, eu tô vendo essa Groenlândia aí, eu tô vendo. É uma ficção, vocês entendem? Riso? Oi. Você entende que é uma ficção que a Dinamarca, ela pode sustentar o domínio dela sobre a Groenlândia? Sim. A Groenlândia, ela tá muito bem posicionada do ponto de vista geográfico, né, porque ela tá meio que perto do topo do mundo, né, as grandes nações do norte, né, estão ali ao redor dela, tem recursos naturais, os Estados Unidos tem uma base lá, os Estados Unidos pode falar, eu quero a Groenlândia. Ah não, mas os acordos, os tratados, que acordo tratado? A espada pega o acordo e faz assim, entendeu? Foda-se o tratado, foda-se a tradição. Então quando os caras falam assim, né, tava ali, não, uma ordem tá sendo rompida pelo Trump, sim, ele quer romper essa ordem, e meio que essa ordem tá caindo de maduro. Essa ordem, hoje, ela é deletéria para os seus participantes, mais do que os participantes, hoje essa ordem, ela é deletéria para os seus sócios fundadores. A Europa está acabando, gente. A Europa, como a gente conhece, está acabando. Tá rodando uma imagem, um vídeo de Lisboa. Você não reconhece. Era só aqueles caras com um negócio, aqueles chapeuzinho de muçulmano andando lá. Muçulmano e hindu. Porra! E eu lembro que assim, a gente tem mó medo pra falar, porque a ordem liberal impõe que você tem que ser tolerante às religiões. O escambau! O que esses caras estão fazendo lá? Manda esses caras embora, porra! Manda esses caras embora, que absurdo! Como é que Portugal permitiu isso? Você tem que estar muito dopado de ficção liberal, fronteiras abertas, aldeia global, o mundo é só um. Muito John Lennon na cabeça, pô. Eu adoro John Lennon. Esse vídeo, dizem que é fake news, mas me parece Lisboa. Tem que ver, eu não quero ser leviano, e aí não sei, é um outro lugar. Mas me parece ser uma paisagem europeia. Cadê todo mundo do GeoGuessr aí? Vê nos comentários. Perfil verificado em Portugal e Tem tal. que ver, cara. Ah lá. Não é, ó. Ah, não é. Não sei, aparentemente é sim, tá? É uma festa, não que não é lugar. Mas não importa que é uma festa. É meio bizarro isso. E aí, a você aceitar isso? Não, tolerância. Tolerância o caralho, meu. Você não tem que permitir isso. Você não tem que permitir que sua cultura, a sua herança cultural seja devastada e destruída e substituída em cima de uma ficção suicida. A ordem liberal pressupõe ficções suicidas. A ordem liberal parte dessas premissas, né? O ser humano, todo mundo tem titular. Então assim, um cara é titular de direito no teu país, o cara nem é do teu país, ele tem titular de direito. Ah não, ele tem uma cultura diferente que vale tanto quanto a sua. Não, ela não vale. Se você tem uma cultura, se tem uma língua, você tem que valorizar a sua cultura, o seu povo, a sua história. Você tem que valorizar o pai do teu pai, do teu pai, do teu pai, sacou? Porque você tem essa terra aqui por causa deles. Você tem um lugar pra chamar de teu por causa deles, porra. Você tem uma dívida histórica com esses caras, pô. Então as gerações atuais, chapadas de premissas liberais estúpidas, estão perdendo o seu território assim, ó, de maneira deliberada, votando em políticos que permitem isso. Isso é maluquice, isso é uma insanidade. A ordem liberal nos causou isso, porque a ordem liberal tem uma série de problemas. A ordem liberal nega, por exemplo, que países tenham cultura, língua e um vínculo do povo daquele país com aquela terra, dentro do não, o mundo pode morar aqui, todos somos iguais. Não somos. Por quê? Porque isso é uma tentativa de negar algo que, quando levado ao extremo, que foi o que aconteceu na Europa no começo do século XX, deu merda. A ordem liberal responde a um problema de uma violência de ordem étnica absurda que estava acontecendo na Europa, com racismo científico acontecendo, nazismo, fascismo, tudo. A Europa estava tomada dessas ideias do final do século XIX para o começo do século XX. Ingleses também estavam, todo mundo queria ser raça
superior. E deu merda. Só que aí você tentou ir pro outro lado demais. E também deu merda. Também deu muita merda. Entendeu? Então o que está acontecendo agora, assim, é consequência. O cara apontou muito pra cá, agora quer apontar muito pra lá e deu merda. Você vai ter que resolver agora. Entendeu? Não é negando a sua origem, não é negando o seu povo, não é negando sua cultura. Os países da ordem, os grandes países, o mundo desenvolvido, ou melhor, o ocidente desenvolvido vai resolver isso. Não é negando. Também não é, né, raças superiores se matando como com aquela ideia retardada que eles tiveram. Não é nada disso. Então, você vai ter que corrigir, claro, tá? Mas hoje o ponteiro foi muito pra um lado, e aí você tem um problema, assim, a classe média e o pagador de imposto norte-americano tem que sustentar dinheiro americano sendo circulando pelo mundo e bancando, na prática, por vezes, a industrialização de outros países concorrentes deles. Isso acontece aos montes, gente. O dinheiro americano acaba saindo dos Estados Unidos e bancando operações industriais em outros países no terceiro mundo e bancando essas operações e rodando, e o americano perdendo o emprego dele pra um cara em outro lugar que ele nem conhece. Então começa a não valer a pena, e aí começa todo mundo a cuidar, farinha pouca meu primeirão primeiro. O mundo não vai ter apenas uma potência, o mundo no mínimo vai ter duas, possivelmente pode ter três, com a Rússia, né? E aí? E ainda tem a Índia entrando no game, não se esqueçam da Índia, que é um país muito problemático, assim como o Brasil que é e será e continuará sendo desigual. A natureza da Índia é ser desigual, tá? Ela é a história da Índia, pô, eu falo aqui como alguém que gosta de estudar essa história. A história da Índia, ela é construída mediante uma desigualdade. A partir da invasão que houve dos povos indo-arianos que tiveram lá, o estabelecimento de uma sociedade de castas em que uma sociedade vamos dizer, profundamente estratificada foi construída ali, uma ideologia, uma religião, práticas que foram mantidas até hoje para estratificar, portanto eles são naturalmente profundamente hierárquicos e desiguais. Como você vai resolver isso para isso se adaptar ao capitalismo, para você ter a qualidade de vida para as pessoas que estão nos estamentos mais baixos? Vai ser uma coisa difícil, mas a Índia pode se tornar potência, e aí a gente vai ver qual é o nosso papel. Pode ser que o nosso papel, sabe qual seja, dentro dessa novíssima ordem que vai pintar, tá? Porque eu também tava falando isso com o Orlando, eu sinto que o Brasil, ele se beneficiou demais da ordem liberal internacional, no sentido de que um país com tantos recursos naturais, com tanto território, com tanta água, tá? A gente se manteve intacto enquanto o mundo se matava, né? Não, respeitando o nosso território aqui. Não, o Brasil tem uma opinião a dar. Gente, se o Brasil olhar direitinho, o Brasil não tem uma opinião a dar pra porcaria nenhuma. E já, né, nessa nova condição global em que os países potência vão se comportar como predadores de maneira aberta, Brasil, seguinte, eu vou pegar isso aqui. Não, isso aqui vai ser uma administração nossa e nossa. Brasil, você não tem como pagar suas dívidas, né? Vamos fazer o seguinte, nós vamos pegar e vamos explorar minas de tal minério em tal lugar. Tô falando besteira? É o que está acontecendo agora na Ucrânia. São os termos da negociação na Ucrânia. E o mundo, meus amigos, durante toda a sua história, ele foi muito mais um mundo de predadores e de impérios e de invasões do que um mundo de ordens liberais respeitando territórios e tal. O Caio botou aí, somos 100% indefesos. É exatamente isso. O Brasil é um país indefeso. O Brasil é um país profundamente indefeso, que se valeu dessa ordem liberal pra ficar aí com um território gigante, deitado eternamente em berço esplêndido. A chance disso aqui ser picotado é gigantesca. E mais, a chance disso aqui ser picotado com todo mundo aplaudindo é enorme. Porque hoje, se propuserem assim, deu uma merda aí, sei lá, alguma briga e deu a China, vamos pegar o norte, nordeste, aí vocês fazem uma nação aliada da China, sul, sudeste fica com os Estados Unidos, ambos os lados vão falar, eu quero, eu quis, e nem se tocaram que estão apenas virando, vamos dizer, ferramentas políticas locais de forças maiores. E aí o Brasil vai ser dividido e tal, e todo mundo vai, e a real eventualmente a vida de todos melhoram com isso aí inicialmente, mas seremos depois nações vassalas, tá? Às vezes ao longo da história você vê determinadas nações, determinados povos que ocuparam por algum período de tempo um pedaço de terra muito grande para a força que eles tinham, né? E você fala, como é que isso aconteceu? Né? Acontece, né? O Brasil talvez ele seja visto no futuro, tipo, gente, como é que durou tantos anos aquele povo incapaz conseguiu ter um território tão grande? Pode ser que simplesmente a gente perca esse território, a gente seja rachado, fragmentado, vire outras coisas, tá? Com o fim da ficção liberal, a situação do Brasil é de petição de miséria, porque o Brasil, ele é um bicho indefeso diante de forças ricas, cheias de tecnologia, com armas saindo pelo ladrão, e nós somos um povo dividido, ignorante, tomado por facções, pobre, com população concentrada no litoral, incapaz de cuidar de
si próprio em tudo. A chance da gente se ferrar nisso, nessa nova ordem que vem portanto, é enorme. Então o Trump, agora vamos voltar pra tarifa, o Trump começar com essa política de tarifas, é o Trump usando a força que os Estados Unidos dispõem agora pra se colocar no jogo de uma maneira inteligente e agressiva. O Trump usa esse tipo de negociação. Eu peço A, e eventualmente, eu tô no status C, sério? Eu tô no status C negocial. Peço A e chego no B, certo? Pode ser que eu chegue no A, mas se eu ficar no B, eu já tô melhor do que no C. Os Estados Unidos estão fazendo isso com todo mundo. Pum, plum, trucando, tá metendo truco em todo mundo. Aí todo mundo tá assustado. Sou seu aliado diplomático de 100 anos nos Estados Unidos. Dane-se, sou mais forte, adapte-se. É isso. E a história do mundo é isso. Entendam, achar que a história do mundo não é isso, é ficar com a ideologia infantil, infeliz, liberal, a mentalidade liberal, que nos fez acreditar que o mundo era uma aldeia global, que você vai receber milhões de muçulmanos na França e todos vão imagine all the people living for... Não é isso. É achar, né, vamos pegar o caso brasileiro, vai vir um monte de ONG de filho da puta, né, do George Soros, vai botar dinheiro aqui. Gente, vamos desencarcerar nossos bandidos. Prendemos demais. É isso. Eu vou abraçar o bandido. Imagine all the people living. É isso. O que que... Porque as premissas da ordem liberal, elas são premissas... Esse é um problema. Elas são premissas anti-humanas. Se você for puxar direito, o que que a sua intuição diz? Ó, tá vindo os caras de uma religião estranha, com um comportamento estranho morado do teu lado. Você gosta ou não gosta? Seja honesto, Riso. Você gosta ou não gosta? Não. Não é? Ninguém gosta. Ninguém gosta do outro, do diferente. Essa ideia de você tem que ficar com o outro, diferente, convivendo, é um convívio forçado. Só que aí, a ideologia liberal te faz crer que isso é bom. Não, Riso, presta atenção. Não tem que punir bandido, tem que reabilitar o bandido. O que o teu íntimo te diz? Manda xingar. Não é? Mas a ideologia liberal, não. É bom, não, tem que fazer. Não, que absurdo. Você tem um espírito fazer. São essas coisas. E a gente chama isso de esquerda, mas não é exatamente esquerda. São premissas liberais. E essas premissas tomaram a nossa mente e elas contrariam, vamos dizer, as nossas intuições mais profundas. E ao contrariar e a gente ficar negando, você começa a negar a realidade. Só que a realidade vai se impondo. Até que você vê, caralho, o que eu fiz? Sim, você foi um retardado. E aí, por mais que a ordem liberal ela tenha nos entregue paz, prosperidade nas últimas décadas, ela nos entregou, ela veio com um preço, e talvez o preço seja a própria inviabilidade dela, porque ela é inviável, porque ela precisava dos Estados Unidos garantindo como potência única, e levando vantagem aqui e ali, mas também bancando boa parte da conta, e o mundo se alterou, porque você tem uma potência global e liberal, que é a China, que está falando, tem um outro caminho. A China ela chega para um país nada liberal, uma republiqueta na África, uma republiqueta na América do Sul, ela não tá ligando se o cara é um ditador ou não, se o cara assinou um tratado, se o cara entrou na ficção liberal, que é uma ficção, uma fingição. Os Estados Unidos fingem também que estão preocupados com democracia e tal, quando a democracia e a imprensa livre são armas de guerra deles, tá? E aí eles vão lá e se precisam fazer um negócio ou uma aliança com a Arábia Saudita, eles vão fazer, porque é uma ficção. A China não está preocupada se tem ficção alguma. A China, quem é você? Você é o fulano, tal? Eu tô nem ligando com o teu regime. Você quer fazer negócio comigo? É assim, tal. Se não me pagar, eu tomo tudo. Papo reto. O papo do chinês é reto e direto. E aí os chineses começam a construir relações novas para além dessa ficção. E aí, cara, os Estados Unidos vão ter que se adaptar a esse mundo. Vocês estão entendendo? É um novo mundo. É um mundo novo. Gente, não confundam, cara, liberalismo econômico com essa ordem liberal, essa mentalidade. Isso é naturalmente correlacionado, mas não é exatamente a mesma coisa do que eu tô falando. Eu posso falar muito bem de uma Argentina com Milei que vai se adaptar muito bem a uma nova ordem não liberal global e que exerce dentro da administração pública e um liberalismo econômico quase selvagem, entendeu? Não confunda essas coisas, acho que a gente tem que ser muito cuidadoso aqui, que as pessoas estão falando, então o Renan está falando que não é, que se defendeu agora o modelo argentino que está sendo muito liberal do ponto de vista econômico e agora você está falando que a ordem liberal global caiu. Ou seja, você é conservador nos costumes e liberal na economia. Eu não digo que eu sou conservador, eu acho que o conservadorismo é uma farsa. Caramba, cara. Eu acho que esse conservadorismo... Por quê? Porque o conservadorismo que a gente fica falando aí... O que é ser um conservador no Brasil? O conservador no Brasil é um cara do centrão e que hoje, agora ele tá afiliado a alguma igreja neopentecostal que abusa dos seus fiéis. Hoje é meio que isso, ser conservador no Brasil. Tá, eu não quero conservar isso. Eu quero isso, tem que ser superado. Entendi, você então é um governalista. Vai só, você é um goianista, tá ok? Não confundam essas coisas. A ordem liberal internacional é uma ordem, vamos dizer, imposta, especialmente após a Segunda Guerra
Guerra Mundial, tendo os Estados Unidos como líderes do tal mundo livre. A gente falava mundo livre, o mundo livre contra o mundo socialista, mundo livre, mundo da democracia, do livre comércio, do garantimento dos direitos humanos, dos tratados internacionais, dos pactos que você fazia na ONU. Olha, não pode usar essa arma na guerra, não pode matar isso, do trânsito nas fronteiras, aí a mentalidade liberal nos países, fronteiras abertas e todas as suas consequências, né? Pra isso existir, amiguinho, pra isso funcionar, você precisa ter um xerife garantindo tudo, você precisa ter um regime econômico, um modelo econômico, você tem que ter uma engenharia global, entendeu? A isso estou dando o nome de ordem liberal, que é isso que a imprensa está falando. Isso tá acabando, isso tá acabando. Sim, isso está acabando, e meio que precisa acabar, e vai ser feio. Você vai pegar um cara como Trump, que não se comporta de uma maneira bonita, o Trump se comporta como um gangster, o J.D. Vance se comporta como um gangster nas falas deles, e dói eu ver eles falarem assim, dói porque me dá repulsa, eu vejo o cara falando, me dá repulsa, e uma hora os olhos de Sauron deles vão se voltar pro Brasil, mesmo com esse governo de bosta desse filho da puta do Lula, e eles vão nos tratar como uns cucarachas, dos mais cucarachas possíveis, né? E eles vão ser extremamente belicosos e duros em negociações com nós vamos sentir na pele a nossa pequenez e a nossa insignificância. Igual a gente teve um gostinho disso quando eles começaram a fazer as deportações em massa no começo do mandato do Trump, e aí alguns presidentes começaram a querer se insurgir, não, eu não vou permitir, e no final todos permitiram, abaixaram a cabeça e se encadelaram, porque os Estados Unidos falaram, nós somos os Estados Unidos da América, nós somos Roma, você não é nada, você não é ninguém, se adapte. E por enquanto eles estão metendo tubo em todo mundo, né? Eles estão metendo tubo em todo mundo e vamos ver, né? Eles vão metendo tubo, eles vão assustar todo mundo. O que eles estão fazendo é uma estratégia parecida com uma Blitzkrieg, eles estão sendo muito rápidos, muito velozes. Veja só o que a guerra na Ucrânia tá fazendo na Europa. Vocês pararam pra pensar nisso? Só do Trump estar sendo dúbio e meio que jogando agora com o Putin, né? Ele tá obrigando, negocialmente, a Europa a ter que se rearmar, a gastar dinheiro, a mudar, vamos dizer, todas as premissas da OTAN. A Alemanha vai ter que se rearmar. Tudo aqui. A Europa vai ter que mudar tudo por causa de um xadrez que tá rolando na Ucrânia. E o Trump vai mudar toda a Europa. O que o Trump tá falando assim, ó, vocês se viram, vocês crescem, tá? Porque eu não vou mais ficar bancando essa brincadeira e o pagador de imposto americano não vai pagar. Vocês estão ferrados. E a real é o seguinte, ou eu fico feliz, não pelos ucranianos, porque o que vai acontecer com a Ucrânia, acho que em nenhum caso será bonito, mas vamos falar em consequências de décadas. Pode ser que isso obrigue a Europa a ter que lidar com os problemas para além da premissa liberal. E se a Europa tiver que abandonar essa ordem liberal infantilizada para lidar com um problema, por exemplo, Rússia, ela vai ter que se armar. Será que tiver que se armar? Para você ter exército nacional, tá? Para você ter que ter investimento em exército nacional, para você fazer com que seus meninos estejam dispostos a ir pra guerra, senhor Rafael Mendes Riso, você vai precisar ter noção de pátria. Se você vai ter uma noção de pátria, esses mesmos países vão ter que lidar com o seu problema de serem nações já pátridas. Eles vão ter que lidar com problemas de fronteira. Eles vão ter que lidar com toda essa problemática, a Europa vai precisar lidar. Vai ter que lidar com deportação, com tudo isso. Se eles vão ter que lidar com esses problemas, eles também vão ter que lidar com um problema muito grave, que é o de natalidade. Eles vão ter que trepar mais, por razões óbvias. Eles até trepam bastante, mas eles vão ter que ter mais filhos, eles vão ter que ter uma economia muito mais dinâmica, vão ter que derrubar uma série de amarras de estados de bem-estar social que já deram o que tinham que dar. Ou seja, a Europa vai precisar de vitalidade. Ela vai deixar de ser apenas um lugar de turismo e de uma velha indústria decadente. Imagina, a Europa se valeu demais da velha indústria automobilística dela, e a velha indústria automobilística europeia está caindo pelas tabelas. A Alemanha já está sentindo isso, né? A revolução do carro elétrico não bateu na porta da Europa. A Europa se ferrou nessa revolução do carro elétrico. Então, talvez o que os Estados Unidos estão fazendo vai obrigar a Europa a crescer, vai obrigar a Europa a despertar pro problema. Ô, louco. Degradação na Amazônia Legal bate recorde e cresce 482% em 25. Dados do Amazon mostram que a área degradada chega... Nossa, cara. Eu acho que cada vez mais, cara, eu vou sendo bem honesto, cara, a gente precisa lidar, tá, com o fim da floresta amazônica no estado do Pará. Porque os maiores casos ali, a gente vê, são sempre no estado do Pará. A coisa tá completamente descontrolada. O Brasil dispõe de sistema, assim, de monitoramento. O Brasil sabe os focos de incêndio, o Brasil sabe os focos de devastação que tem. É quase sempre no Pará. E tentam culpar de maneira absolutamente mentirosa o agro, quando não é o agro. O governo não faz porra nenhuma e fica vomitando e arrotando ao redor do Brasil esse discurso de merda que ele faz, esse discurso supostamente ecológico, que é totalmente mentiroso. O agro organizado do Brasil, vocês precisam entender uma parada, o agro organizado do Brasil não está concentrado no Pará, amiguinho. Não tá. O que tá acontecendo no Pará é uma série de outros problemas que pouco ou nada tem a ver com a agricultura brasileira. E aí a ficção é tão maluca que você tem esse aumento aí na casa dos 482% de devastação na Amazônia Legal, Riso, acontecendo agora no governo do
do PT, com aquela tartaruga Touché lá, né, lá como ministra, né, aquela debilóide como ministra, acontecendo agora. E vai ter uma COP. Aonde, Riso? Pará. Em Belém do Pará. Ou seja, o Brasil vai fazer o quê? Ele vai fazer uma rave de devastação? É isso? Vai rolar uma rave da devastação lá no Pará? Vai bancar com grana que a gente não tem um encontro mundial sobre o meio ambiente num lugar que tá destruído e que não para de aumentar a destruição. Aqui vai ter, vão botar a Marina Silva pra desfilar vestida de tartaruga em chamas. Qual é a sacada disso aí? Isso não tem o menor sentido. Isso é muito maluco. Isso é muito maluco. Isso é de uma filha da putagem. A gente vai pagar pros gringos virem aqui, no estado que tá rolando a maior devastação de todas, discutir ecologia. Vocês estão entendendo? Não pode ser, eu tô ficando maluco. Esse país, puta que pariu. Vocês estão entendendo que nessa nova ordem global é um Trump mundial. Isso aqui interessa. É só falar, estão devastando o meio. Agora estou preocupado com o meio ambiente. O Brasil não está cuidando das reservas. A Amazon é importante para us all, tá? Nós temos que cuidar. Será um protetorado. Agora os Estados Unidos vão cuidar disso. Nós cuidaremos disso e vamos resolver no Brasil a questão do efeito estufa, tá? Já falei com o presidente Tarcísio, o presidente Bolsonaro, e eles já falaram, já me autorizaram, instalarei bases lá e vamos resolver isso. A América não pode sofrer por um erro do Brasil que não consegue cumprir em cuidar da Amazon Forest. Visão além do alcance aí, né? Que desgraça. Real. Isso tá acontecendo agora no Pará, Riso. Isso parece piada combinada. Parece que foi combinado. Quer dizer, a gente vai receber agora, Belém do Pará, tá? Estavam mostrando agora certas tarifas de hotéis. Tem hotel cobrando a semana do COP, lá em Belém, R$1.250.000, porque simplesmente não tem espaço nos hotéis pra você acomodar essa quantidade gigantesca de pessoas que vão vir pra Belém do Pará. Gente, Belém do Pará não dispõe de infraestrutura pra nada. Belém do Pará é um grande favelão. Belém do Pará é muito pobre. De onde tirar a ideia? Não vou fazer um lugar em Belém do Pará. E aí entra aquelas coisas, bota a notícia aí na tela. É tudo tão psicodélico que um lugar que é conhecido pelas pessoas, não, é cheio de floresta, rainforest, floresta amazônica e tal, eles vão botar árvores artificiais. Em Belém do Pará você vai botar árvore artificial? Mas que coisa de retardado, cara. Coisa de retardado, os caras vão botar árvore artificial em Belém do Pará. Aí tá tudo pegando em fogo em volta. Você bota um monte de árvore artificial, não tem lugar pros gringos ficarem. Eles vão ter que construir, alojamentos pros gringos irem. Então você construir alojamento porque a cidade que você tá escolhendo como centro pra receber esses caras não dispõe, vamos dizer, de locais pros gringos ficarem. E se você criticar, igual o Beraldo criticou, aí vai vir um monte de deputado lá de Belém. Não, que absurdo! A imprensa de Belém vai falar que você tá comprando. Você que é deputado de Belém, ou você que é da imprensa de Belém, puta que pariu, você é vítima disso. É igual alguém que tá comemorando e construindo um estádio da Copa, né? Não, eu vou construir minha cidade vai ter estádio da Copa. Você se fudeu com o estádio da Copa, um monte de elefante branco aí, ficou uma dívida. Pra que serve essa merda? Pra que serve essa Copa? Vocês tinham que estar preocupados com outra coisa. Vocês precisavam de saneamento básico na cidade de vocês. Agora em Belém, vocês já tinham eleito o pior prefeito do Brasil, que era o prefeito do PSOL de Belém. Agora tiraram o cara, né? Pô, sejamos honestos. Belém do Pará não tem condição disso. Tinha que ter exigido outras coisas, só que aí é aquela coisa, o coitadismo, o nosso terceiro mundismo. A galera, não, mas quem diz? Só vocês do Rio de Janeiro que vão ter isso? Só vocês de São Paulo que podem intervir? Nós podemos ter. Ô, meu caralho, sua cidade, ela é muito pobre, ela não tem infraestrutura pra nada. Vocês vão passar vergonha. Não vamos não, vai ser muito legal. Aqui, ó. Vai no Google, né? Vai lá, bota a capital mais favelizada do Brasil. É Belém. Quando eu falei Belém é um favelão, eu não tô querendo ofender. É porque o que é um favelão? Uma favelona, uma grande favela. Belém é a capital mais favelizada do Brasil. E aí, galera? Na capital mais favelizada. Então vamos fazer o quê? Vamos fazer Airbnbs em barracos para os gringos discutirem de dia, tá? De maneira muito educada, problemas para a questão ambiental no mundo, enquanto defecam e seus dejetos vão parar em rios lindos, para que o boto coma suas fezes. Olha que lindo, né? Algum animal, algum filhote coma suas fezes. Pô, vamos ser honestos, que coisa de maluco, cara. Que coisa de maluco. Dureza, galera, isso tudo é muito dureza. Renanzão, olha que coisa. Você perguntou, não, será que essa rua mesmo é em Portugal e tal? Tá vendo a rua aqui, ó? Um rapaz chamado Bruno me mandou aqui, ó. Realmente é lá, em Portugal.
O cara foi no Google Maps aqui, ó. Caramba, tô louco. Não, tá tudo bem em Portugal. Ó, vira e mexe viraliza conteúdo meu em Portugal. Provavelmente o que eu vou falar aqui vai viralizar, né? Vira e mexe viraliza conteúdo meu. E adoram cortes meus lá e adoram me xingar lá. E eu recebo os xingamentos mais diversos, né? Você é um brasileiro que você tá falando. Eu falo o que eu quiser. Eu falo o que eu quiser sobre Brasil e sobre Portugal. Até porque eu sou brasileiro e português. Meus avós paternos vieram de Portugal. Minha avó é lisboeta e meu avô é do Viseu, entendeu? Falo e assim, torço pelo melhor de Portugal, entendeu? Adoraria ver Portugal bem. Tenho memória afetiva com Portugal. Eu não quero ver Portugal destruído. Eu não quero ver Portugal tomado. Eu não consigo aceitar que a população de lá esteja passivamente, tá, permitindo que um bando de invasor tome o país deles e quando se falou, não, mas eu vou votar pelo menos um candidato de esquerda que, sei lá, ele vai me garantir uma aposentadoria. Vocês estão mortos por dentro, caramba. E eu falo isso como um brasileiro que tem que reagir ao meu povo no Brasil, mortos por dentro, discutindo as maiores imbecilidades possíveis. As maiores imbecilidades. É só a atrocidade que é discutida aqui. O que eu tenho como premissa é que eu acho que vocês, poxa, conseguem discutir aí um pouco melhor. E vocês não estão vendo óbvio que vocês vão virar uma bosta de um país de terceiro mundo em 10, 15 anos? Pelo amor de Deus, cara, acordem. Despertem. Portuguesada, desperte. É um despertar. Despertem, cara. Eu vou lá esse ano. E aí eu quero ver. Não deu pra... Vou opinar o que eu quiser, cara. Vou opinar tudo que eu quiser sobre Portugal. Tudo que eu quiser. Porque eu sou um dos maiores defensores de Portugal. Que vem brasileiro retardado, roubaram o nosso ouro, manda os caras se ferrar. Então eu vou falar. E tem que falar. Já me convidaram até gente de rádio lá. Vai falar. Falo tudo lá em Portugal. Se bobear, ainda monta uma missão Portugal lá. Monta um partido lá pra largar de ser trouxa. Eu tenho um nosso trabalho de português, ainda monta um partido lá. Vamos lá, gente. Lembra que eu falei, conforme a gente vai remexendo o Brasil doente, o lado doente do Brasil, ele vai respondendo, né? Veja que, e é complicado, porque as pessoas que reclamam de mim, que eu falo, olha só, fulano defendeu o Uruguai, ciclano defendeu o Uruguai, então é Neymar, é Vini Júnior, saiu em defesa. Eu falei, mas eu tenho culpa que as pessoas que saem em defesa do porta-voz do Comando Vermelho e estão me explicando por que nós estamos dominados pelo crime organizado nessa porra desse país, tá? E aí, sabe quem saiu em defesa dele? Naturalmente, ser cuidadoso, né? A profissional de operações sexuais online, André Surak, né? A profissional de operações audiovisuais de ordem sexual, André Surak, ela tá indignada e foi atacar a Amanda. Veja esses dois Brasis colidindo, né? Olha os dois Brasis colidindo. Vamos ver o que a André Surak tem a dizer. Ô Amanda, vou te dar um toque. Para de querer lacrar em cima do Uruan, tá? Vai trabalhar, vai cuidar do povo. Reparou que essas profissionais da produção e da ação ligada ao audiovisual sexual, elas têm sempre a mesma voz? Tem uma certa gravidade, tem uma voz cansada da vida, que tenta ser sexy, mas tem até uma banda com esse nome, ela cansou de ser sexy, né? É uma voz forçada, né? Você já entrou aqui e falou, gente, isso aqui é voz de, né? Voz de... É impressionante como é fácil de reconhecer, parece que todas têm a mesma voz. Vamos lá. Povo, tá? Que você foi eleita pelo povo pra cuidar das coisas do povo e não pra você ficar querendo lacrar em cima do Uruan. O menino é trabalhador, tá? E tu respeita o funk é da favela. Eu não podia esperar nada diferente vindo de você. Uma defesa do Uruan vindo da André Surak é tudo que a gente espera. É esse Brasil que a gente precisa cutucar. A gente precisa cutucar. É o Brasil do Uruan, é o Brasil da Virgínia, é o Brasil do marido da Virgínia, é o Brasil do Pablo Marçal, é o Brasil do André Surak, é o Brasil da Deolane. Esse Brasil, galera, a gente tem que cavucar, é um formigueiro, você tem que pisar, você tem que sair pra fora pra você ver. Você tem que ver. Aí você vai, pô, é o Brasil do Neymar, eu gostava do Neymar. Pois é, o Neymar é parte do problema, como o André Surak é parte do problema. Só que você que nos assiste, você não vai concordar comigo. Porque vocês foram condicionados a achar que esse Brasil aí vale a pena. Esse Brasil é bom. Vocês foram condicionados a isso. Ou se não bom, que essas pessoas são personagens da tua vida. E não, essas pessoas são figuras execráveis, são figuras deletérias, e elas precisam ser combatidas e tratadas assim... Se você tratar elas como gente, você já tá sendo bacana, tá? Essas pessoas, elas são excrescências ambulantes, eles são arranjos cromossômicos errados. Então a André Surak, que é uma mulher que faz filme pornô com o filho ali, né? É demoníaco, um ser desse é um ser demoníaco. Uma sociedade saudável, né? Não consegue olhar pra isso e falar, porra, olha que legal o trabalho dela, né? Aí vai o outro do Comando Vermelho, e eu não tô sendo moralista, tô sendo realista, né? Uma pessoa que faz o que faz, ela é uma degeneração ambulante, cara. Ela é o erro ambulante. Então, naturalmente, ela vai defender o porta-voz do Comando Vermelho. Naturalmente ela vai falar isso com um cinismo absurdo, né? Com um cinismo desbragado, porque ela também entendeu que ela é um personagem digital. Tá, o funk é da favela. Eles cantam a realidade da favela, sua patricinha.
Tu não sabe o que é passar necessidade, passar fome? Muitas pessoas escolhem viver no crime porque foi a única escolha que eles tiveram, tá? Eles não são traficantes porque eles querem. Foi essa sociedade de bosta, que não deu educação pras crianças, que não vê outra alternativa. No Brasil que eu vivo, ela estaria presa, tá? Patricinha. Mas não fala, Renan, que absurdo. É, cara, a gente vai pra arrumar a casa aqui, a gente vai precisar fazer várias coisas. Isso aqui é excrescência ambulante, cara. Isso é excrescência ambulante. No teu lugar, vai trabalhar. Isso é uma excrescência ambulante. O cinismo dessa pessoa, ela tá aqui defendendo o tráfico de drogas, tá? No fundo, o que ela tá fazendo é o seguinte: ela tá querendo fazer uma defesa nem um pouco verdadeira de um determinado público pra um nicho que ela tá tentando buscar, pra arrumar polêmica, pra ganhar seguidores, pra ela poder vender os vídeos de putaria dela filmados pelo filho dela. Ela é uma excrescência, ela é uma aberração, galera. Ela é uma aberração. Só numa sociedade, né, nessa contemporaneidade muito maluca, que a gente acha natural e que ela é uma parte do ambiente. Isso não é parte do ambiente, cara. Essa pessoa é uma excrescência, cara. Eu só falando aqui, eu estou, obviamente, fazendo um exagero que eu prenderia ela. Eu tô falando que essa pessoa aqui, né, eu não sei o que fazer com uma pessoa dessas, né? É uma pessoa bizarra, grotesca. Vamos pra próxima pessoa bizarra e grotesca? Diz que o Glauber nos citou. Gente, ó que notícia triste. O relator deu um parecer no caso do Glauber Braga pra cassação do Glauber Braga, tá? Pelo fato do Glauber Braga ele ter agredido o Gabriel Costenaro e depois ter tentado agredir o Kim Kataguiri, que é deputado. E aí ele chorou, grandes campanhas. Aí ele basicamente, né, na hora de reagir ali, ele disse que o MBL é nazista, né? Porque é o que resta. Ele vai falar que nós somos nazistas. Vamos ouvir ele. Sobre o caso do MBL, a reiteração das agressões Tá chorando? daquele provocador são conhecidas de todos aqui. E são conhecidas também do relator. Ele sabe que não está pedindo a minha cassação por conta disso. Ele sabe. Quando ele deitar para dormir hoje de noite, ele vai saber que o pedido de cassação que ele está fazendo não tem nada a ver com aquele episódio. Ele sabe que a defesa da honra de minha mãe era pra mim uma obrigação de vida. Pausa, vai. Ô, meu, vocês da esquerda falando em defesa de honra. Vocês de esquerda, extremistas de esquerda falando em defesa de honra de familiares. Primeiro que o Costenaro, e olha assim, eu falo de alguém hoje que saiu do MBL, que não está conosco no MBL. O Costenaro não ficou ofendendo tua mãe, ou você inventa essa ficção, e aí depois paga agora como um paladino conservador da honra familiar e falar que você tinha o quê? Fazer uso da violência pra defender tua mãe? Olha só que na hora do aperto o cara, né, virou um duelista do século XVI. Oh, que papinho, meu. Que papinho. Defendendo honra. Vocês não acreditam em honra, vocês acreditam em defesa de família. Não tem nada disso. Pelo contrário, né? A doutrina que você defende era favorável à desconstrução da ideia de família. Obrigação devida. E eu vou repetir aqui, relator, aquilo que já disse em outros momentos. Talvez eu merecesse uma chamada de atenção se não tivesse feito a defesa da honra da minha mãe naquele momento. E eu não sei como é que minha cabeça ficaria se eu não tivesse, naquele momento, feito a defesa da honra dela e me acovardado. Minha mãe que veio a falecer no mês seguinte. É mentira que o Costenaro falou da mãe dele. É mentira que ameaçou. Puta papinho aranha. O mesmo grupo que ontem, no Rio de Janeiro, no ato de repúdio ao golpe, tava lá. Mais uma vez, um grupo de 5 provocadores tentando inviabilizar uma manifestação de centenas de pessoas para criar confusão. A gente tava aí nesse ato? Porque assim, se tava, eu fico até feliz que esteja, tá? Mas não tô nem falando. Eu não tô sabendo, não. Porque ele vai falando as coisas aí. Todo mundo já conhece o modus operandi desse grupo. O relator citou várias vezes, durante a sua exposição, o fato de que eu me referi ao deputado Kim Kataguiri como defensor do nazismo. Foi esse Conselho de Ética que deu a oportunidade, deputado relator, de demonstrar que dentro do MBL tem um sujeito chamado Benjamin Ponte, que se articula com um supremacista branco, que faz parte de um mandato do... Olha só o papo. Se articula o quê? Pelo que eu tô entendendo, o Ben Pontes, então ele tem um projeto supremacista branco e ele faz articulações. O argumento dele é porque o Ben Pontes deu uns likes num post, uns likes de retardado que ele deu num post. E aí, com base num like, não, isso é uma articulação política de um movimento supremacista branco tocado por um rapaz que trabalha por um negro. E não é qualquer negro, é um super negão, né? Assim, o Guto é um senhor negão. Não dá nem pra falar Guto o Guto é um negão. Então seria um supremacista branco masoquista, né? Que trabalha por um negão, cujo chefe de gabinete é outro negro, e um dos caras que trabalham lá, mais sensacionais, é outro negro, que é o Jota. Porra! Situação, assim, que situação de opressão pro supremacista, né? Do MBL, e que teria sido afastado internamente, essas são as informações que circulam, só para que eles não ficassem mal na foto, porque a relação do MBL com grupos de supremacismo branco é notória. Ah, é qual?
Fala aí, porra, qual é a relação do MBL com o grupo supremacista branco, porra? Qual é? Como é que é? Vai dinheiro do MBL pra uma coisa, ele participa de reuniões, ele articula alguma tomada de poder neonazista no Brasil? Qual é a relação? Qual é a relação? É um grupo supremacista branco muito curioso, né? Eu tava agora, né, por Glauber, divulgando o nosso vereador negro de Salvador, né, o Sandro Filho. Já vou falar do meu vereador parcialmente indígena de Natal, Matheus Faustino. Estava agora falando do projeto escrito pelo nosso vereador, pelo nosso deputado estadual negro de São Paulo, Guto Zacarias, feito em conjunto com o nossa liderança negra, J. Júnior. Já vou falar do nosso japonês, deputado federal. Já vamos falar do nosso pardo e travesti, Renato Impera, que é pardo, travesti, inclusive woke, e faz um trabalho super bacana. Já vou falar, por exemplo, de uma das lideranças nossas, o Paulo Rossi, que é gay de direita, sofre um preconceito danado por ser gay de direita e não tá ligando pra patrulha. A gente é muito incapaz, muito ruim, cara. A gente, segundo esses caras, a gente é um grupo supremacista branco cheio de negão. E a gente é um grupo a gente é o pior grupo supremacista que tem. A gente só perde. Tipo assim, eu vou lá nos meus intelectuais, são todos baianos. Eu vou lá, é o Ricardo, meu amigo, é um baiano muçulmano. O Ricardo tava lá, não tá tendo islamização da Europa não, meu amigo. O Ricardo, é um pardo baiano com Orlando, que é outro baiano. Paulo Cruz também, Paulo Cruz, supremacista branco. Fazendo material lá da Academia MBL, o Paulo Cruz, Clube do Livro. A gente é supremacista. Nós somos, assim, os piores supremacistas. É o movimento supremacista mais ineficiente da história. Não dá certo, não consegue nada. Aí vai lá. Pelo amor de Deus, cara. Que bosta de supremacismo. Eu imagino assim, né? Os caras da Cruz. Ô, galera do MBL. Ô, meu, que porra é essa, né? Coitado. Assim, nossa, imagina se a gente fosse, cara. Nós seríamos os maiores fracassados da causa. Meu Deus. Um cara mandou o MBL muito mais diverso que o PSOL, mas muito mais diverso que o PSOL. Vamos lá. Todas as pessoas sabem disso. E se isso não tem nenhuma importância em relação ao meu comportamento, eu chamo a atenção do relator sobre o que é a reação que tem que se realizar em relação a grupos de orientação evidentemente fascistas. E nesse caso, instrumentalizados pela relação com uma figura nazista. Isso foi demonstrado nesse conselho. É isso? É isso. Tá bom, Glauber, legal. Mano, só pega sua caixa e esvazia lá seu gabinete, por favor. Legal, cara, entendi. Tal. Supremacista. Boa. Legal. Cara, tem como você tirar lá suas coisas lá do gabinete, cara? Que tá vindo outro cara lá do PSOL no teu lugar. Rapidinho, só. Tem como esvaziar lá? Não, que eu tinha que explicar que o Não, legal. A gente vai ouvir depois. Manda um e-mail depois. Mas assim, glauberbraga@gmail.com, porque meio que o seu e-mail da Câmara a gente já derrubou. Tá? E aí você conta, aí você faz denúncia. Não, que eu preciso falar. Não, da hora. Brother, o outro deputado tá chegando ali, tem como você só sair rapidinho? Seus assessores estão atrapalhando a entrada do outro deputado. É basicamente isso, tá?